Paro com essa situação, é a terceira ou quarta vez, sou o terceiro ou quarto palestrante sobre o mesmo tema e descubro que os anteriores falaram tudo que eu tinha que falar. Bem, então, mas já com uma certa vivência, isso facilita, porque se o sujeito falou antes, eu digo, olha, como vocês viram com o Elian, como vocês viram com o José, entendeu? Avança. Uma outra coisa é que eu trabalhei nos últimos anos, 40 anos, como professor de método de pesquisa científica. E o Elian Daniel, ele, no seu trabalho, usou como método, tendo uma pesquisa bibliográfica, o José usou como método uma pesquisa narrativa, que tem o mesmo nome de pesquisa anedótica. É sinônimo, está lá, é pesquisa anedótica, que tem valor sim, porque o Freud usava, quando se estuda um caso, usava a pesquisa anedótica, só que é tanta importância o conteúdo dele que tinha valor. Então eu vou usar a pesquisa anedótica contando as histórias, entendeu? Sem mostrar, entendeu, os fatos que eu vivenciei. E vocês vão me permitir que eu vou usar a linguagem que era usada na época, até às vezes chula, mas para dar contexto, entendendo, a história. Os anos de chumbo, tenho certeza, não sei se falo nesse, vocês estão ouvindo nesse também? Também. Tenho certeza das minhas dúvidas e dúvidas das minhas certezas. Eu uma vez acordei de manhã, cunhei essa frase e descobri todo feliz que ela não era original. Quando eu botei no Google, tinha 10 pessoas, mas ela serve, para a gente mostrar as coisas no contexto. Por exemplo, eu tenho uma certa divergência com o trabalho do Elian. O Elian acha que enfatiza o problema político para a cassação. Eu acho que foi vingança. Agora, um não anula o outro, os dois podem se somar e etc. Ele tem argumentos sólidos, que o trabalho dele foi profundo. O meu é uma leitura, como eu diria, de fato, entendeu? Do trabalho que eu estou tentando fazer aqui na casa de Oswaldo Cruz sobre os pesquisadores remanescentes, aqueles que ficaram e como sofreram. Então, Anos de Chumbo, passa outro, por favor. Anos de Chumbo tem esse nome por causa de um filme. O filme narra a história de duas irmãs alemãs criadas na Alemanha Oriental e que se afastam da rígida educação recebida dos pais e descobrem a liberdade. Uma se torna uma terrorista e a outra faz um outro trabalho completamente diferente. No Brasil, usa-se o termo para referir o período da ditadura militar como um todo. Passou outro. Bem, o meu período, eu entrei em Manguinhos com Joaquim Travassos, que era esse diretor que descreveu, um diretor assim, não atuante. Não estou falando. Não está falando? Não. Quer? Bota mais perto. Agora vocês estão ouvindo? Agora sim. Era um diretor, eu me lembro de poucos contatos com ele, era muito jovem, de 22, 23 anos. Um dia ele chega com o ministro, a gente vivia no 5º andar, onde eu considerava no início castigo, mas é onde hoje é presidência, vivia lá na torre, tinha que subir naquele elevador. Ele chega com a comitiva do ministro, mostrando, aqui o Oswaldo Cruz dormia, etc. Aí ele caminha e, como ele não conhecia o prédio, ele entra no banheiro e toda a comitiva vai atrás dele no banheiro. Então é a única coisa que eu consigo me lembrar dele, que ele é uma pessoa que não era assim atuante. Talvez porque eu não tivesse consciência, ganhando muito jovem, não estava preocupado com isso. Depois veio o Rocha Lagoa. Eu vou falar aqui. Depois veio o Rocha Lagoa. O Rocha Lagoa tem um período antes e depois. Antes como diretor e depois como ministro. Depois vem, tem que ler para mim, o Lacorte, que também numa coisa, o Guimarães, o Genar e o Valdemir Lobato Paraense e o Cora. A partir desses, a instituição cresce. A instituição ganha um outro rumo, e passa, sai da fase da destruição e o crescimento. Passa o outro. O massacre de Manguinhos
Na realidade, eu vou falar desses três, porque com esses três eu tive contato. O doutor Hugo de Souza Lopes, diretamente. O Herman Leite, que era o chefe dele, e o Musashi, porque a Marise Jurber, minha esposa, na época, uma pessoa muito querida, trabalhava com o doutor Haiti Musashi e eu frequentava o laboratório dele, passou outro. E aqui são os outros caçados, passou outro. E uma visão de professor de metodologia. Eu tenho uma hipótese, tenho duas hipóteses. Ou foi um reflexo da política instituída a partir da mudança governamentais externas, ou das querelas intestinas entre os pesquisadores. Querelas intestinas, palavra bonita. Eu, como professor, sempre trago duas palavras novas para os meus alunos. Se eles não aprendem nada, as mesmas palavras eles aprendem. Passou outro. Você está rindo, né? Você foi minha aluna há muito tempo. As causas externas. É um telegrama de apoio do Prestes, que já foi lido, e passa o outro. E as causas internas, o Olímpio da Fonseca, o Melo Leitão, a briga do Melo Leitão do Potts e o movimento para a destituição da diretoria. O Potts tinha escrito um livro de zoologia. Como ele não falou disso, eu vou falar um pouquinho. O Potts tinha escrito um livro de zoologia e o Melo Leitão tinha outro. E foi para uma comissão nacional do livro e vetou o livro do Potts. E aquilo começou, o Potts não aceitou, disse que os argumentos não eram corretos, abriu um processo, naquele tempo também tinha assédio moral, e abriu um processo. E o Herman Leite passou a ser perito do Potts e o Olímpio da Fonseca do juiz. O Olímpio perdeu, entendeu? Ser professor do Pedro II era extremamente importante naquele momento da sociedade, então ele ficou com aquele problema, uma perda. Depois eu vou falar bastante do Olímpio, e perda para o Olímpio era complicado. Aqui são os dois livros, e depois teve quando ele era diretor, havia um movimento, quando o Olímpio foi diretor, para a destituição dele. E uma série de argumentos, que ele tinha malversação de verbas, comprava aparelhos, pagava. Olha, eu gostaria de restaurar a figura do Olímpio, porque quem leu o depoimento do Olímpio, ele tem uma explicação muito sólida sobre as situações, sobre o que acusavam ele. E eu fui aluno do Olímpio, e na época a gente toma partido, né? Claro que eu vi o Olímpio como uma figura do mal, como Rocha Lagoa, porque ele presidiu uma comissão de inquérito. E a briga com Herman Leite. Então estão aqui as causas internas. A briga com Herman Leite, o Rocha Lagoa subiu numa reunião e disse que ia dirigir o Instituto que nem o Pentágono. O Herman, que não era de brincadeira, né? Ele deu uma gargalhada na cara do Rocha Lagoa. E o Herman tinha uma gargalhada daquela que destruía a pessoa, né? Então, a partir dali começou uma briga interna tal. Então, tinha motivos para, tendo o Rocha Lagoa, para constituir, fazer um movimento contra. E pegou o telegrama, que era de um fundo político, e através desse fundo político conseguiu, persegui-los e fazer a cassação. Essa é a minha hipótese, é uma hipótese. Hipótese é, como eu mostrei na outra aula, parece lógica, mas às vezes não funciona. Eu respeito a sua, porque a sua tem mais argumentos do que a minha, só que pode não estar tão certo, mas tem mais argumentos com certeza. Mas não importa, tá vendo? O clima era aquele, é isso mesmo, a gente está tentando relatar, e o fundo foi a cassação, passou outro. Bem, essa é a fotografia dos caçados, mas na realidade eu não gostaria de falar assim dos caçados, como foi bem apresentado pelo Daniel. Eu gostaria de falar da minha relação pessoal. Por exemplo, o Domingos, ele era um médico do povo. Ele atendia, ele na eunitologia, eu só não me lembro se tinha uma porta que dava para a comunidade, chamava-se favela, que ele prestava, tendo assistência médica a todo mundo. Não me lembro dele, porque
o ato de ser pesquisador está associado à publicação de trabalho. Agora, o ato de trabalhar numa instituição de pesquisa necessariamente não precisa ser pesquisador. O doutor Tito é um excelente administrador, foi um administrador como diretor do Instituto, foi um administrador como Instituto na Amazônia, e etc. Mas o número de trabalho científico dele não é um número marcante como dos demais. Quer dizer, dos demais eu estou apontando o doutor Herman Lente, o doutor Hugo e o doutor Musashi. O Goto é uma outra figura, é um sujeito espetacular. Ele trabalhava aqui em Manguinhos, 5 horas ele ia para um consultório na Rua do México. E ele fazia uma vacina antialérgica. A gente imaginava o Goto, porque aquela vacina era maravilhosa. Todo mundo queria a vacina, e ele só distribuição gratuita, consulta gratuita. Então, é claro que o pessoal dizia assim, isso é coisa de comunista, né? Atender pobre é coisa de comunista. Eu quero dizer a você o seguinte, eu sou de uma geração que falar comunista e... É quase um xingamento. Não, é falar que se você falasse na mesa, o pai dava um tapa na boca, para dizer, não diz isso. Então, essas histórias davam terror. E outro dia eu me lembrei do porquê. Quando eu fui a primeira vez ao dentista, o cara dava 20 injeções de anestesia. Hoje eu vou ao dentista, não sinto dor, mas eu sinto mesmo terror. Porque o medo é uma coisa condicionada. Esse tipo de medo é condicionado. Então a gente condicionava até aquele negócio. O Goto fazia exatamente a mesma coisa. Ele, assistência tendo para todos que o procurassem gratuita. O doutor Hugo, que eu vou falar mais tarde, está indo bem. Esses 3 são o que eu gostaria de citar. Olha, os 3 pescadores marcantes. O que eu aprendi com o Herman? O Herman era muito sério, coragem, combativo. Combativo quer dizer brigão, ele brigava a beça. E, obviamente, brigou comigo muito. Ele tinha situações do seguinte, um dia eu desci toda aquela ladeira, tal, ninguém tinha carro, descia de charrete ou a pé, e estagiário descia a pé. Quando eu cheguei lá embaixo, o doutor Herman quer falar com você. Aí eu subi, o doutor Herman disse assim, a luz do seu microscópio está acesa, isso é dinheiro do povo. Aí eu ia lá, apagava, baixava a cabeça, e descia e aprendia que a luz era do povo. Um dia eu entrei no laboratório dele, que era super arrumado, pedi para apanhar um vidro vazio que eu precisava e quebrou. Aí eu muito assim, cabisbaixo, fui varrendo e tal.